الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فقد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Respeitados irmãos, honradas irmãs, todos os louvores para Allah subhanahu wa ta'ala. Depois de enviar bênçãos e saudações ao nosso querido profeta sallallahu alaihi wasallam, eu recitei um versículo do Coran onde Allah subhanahu wa ta'ala fala para os crentes. Allah subhanahu wa ta'ala diz para os crentes que na realidade la yai'asu min rawhillah, na verdade somente aquele que é descrente ele fica desesperado da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Respeitados irmãos, há uma grande importância de falarmos destes aspectos perante a situação que nós estamos a viver. Em todos os lados nós vemos desespero nas faces das pessoas, nós vemos medo nas pessoas perante a situação atual que nós estamos a viver, quer seja a nível interno, nós vemos guerras, a nível internacional também, mortes, guerras. Então todo o mundo fica com medo, apreensivo e não sabe a situação, o futuro que poderá ser. Então, falando um pouco desta situação também atual que nós temos como doenças, a doença atual, esta pandemia também, a corona, tudo isto, nós ficamos com muito medo e quando nós olhamos para as notícias, o nosso medo aumenta ainda mais. Quando olhamos para as estatísticas, o nosso medo ainda aumenta mais. Então, isto, até certo ponto, chega de criar um certo desespero em nossas vidas e todos nós ficamos tristes. Então, meus irmãos, isto é contra aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós. Nós, como crentes, um crente não fica desesperado. Um crente não é negativo, ele é positivo. Um crente é otimista. Ele não fica desesperado com as situações, ele busca soluções. As situações adversas que ele tem por enfrentar, ele tenta trazer soluções. Ele aceita aquilo como sendo uma ordem de Allah ou um decreto de Allah. E ele busca paciência em Allah e ele busca soluções também em Allah. Este deve ser o nosso comportamento perante as adversidades. Isto é o que o Islã incentiva a nós. Se nós olharmos pelo lado mundano também, nós vemos pessoas que incentivam ao otimismo, a positividade, a ser positivo em todas as situações. Então, do lado mundano também, nós iremos encontrar, por exemplo, se uma pessoa otimista ver um copo de água metade, ele há de dizer que não, o copo está meio cheio. Mas uma pessoa negativa, pessimista, se ele ver aquele copo de água metade, ele há de dizer que este copo está meio vazio. Então, a situação é a mesma, a reação é diferente. E cada reação, conforme a pessoa escolher a sua reação, ele terá o resultado na sua vida. Se olhar as coisas de uma perspectiva positiva, de um lado, do ponto de vista positivo, então você será feliz. Mesmo que a situação não seja boa, você será mais feliz. E os resultados serão bons também. Mas se você olha tudo de forma pessimista e negativa,
então tudo também irá correr mal para ti. E o seu desempenho também não será bom. Hoje nós sabemos, se nós temos dois colegas, um colega é muito positivo e outro é muito pessimista e negativo, então nós iremos estar satisfeitos em estar com aquele nosso colega positivo, que é otimista. Ele dá-nos força. O otimismo é contagiante. Ele consegue passar a positividade para o outro que está ao lado de si. E da mesma maneira também o pessimismo também é contagioso. É contagioso. Se você vive rodeado de pessoas pessimistas, então você também vai ficar pessimista. E você vai pensar daquela maneira também. A sua visão vai ser muito curta. Nós, como crentes, somos encorajados a ter a olhar as coisas numa imagem mais ampla. Não termos um olhar curto. Pelo contrário, olharmos as coisas com mais positividade e aceitar que todas as situações boas ou más vêm da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Vejam o que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: "Ajaban li amri al-mu'min". É muito admirável o assunto do crente. A vida do crente é muito admirável. E esta situação é só particular com o crente. Outros não têm este tipo de situação em suas vidas. Vejam, se o bem atinge a ele agradece a Allah subhanahu wa ta'ala. Fashakara. Ele é grato para com Allah subhanahu wa ta'ala. Se algo de mal atinge a ele, fasabara. Ele também faz paciência, é perseverante e ele tolera aquela calamidade ou aquela dificuldade que afligiu a ele. Esta é a situação de crente. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse o quê? Isto não é para mais outra pessoa. Não é para mais ninguém além do crente. Somente para o crente. Então, meus irmãos, é isto que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nos ensina. A olhar as coisas de uma forma mais ampla. Sermos mais tolerantes nos bons momentos, nos maus momentos. Às vezes nós talvez só pensamos quando a gente está em dificuldades é que nós devemos ser tolerantes, pacientes e ver aquilo como o teste da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. O teste de Allah pode ocorrer tanto nos bons momentos como nos maus momentos. Nos bons momentos, como você agradece, como você manifesta aquele favor que Allah concedeu, como você vai valorizar, com gratidão ou com ingratidão. Então, da mesma maneira, num momento de dificuldade, como você vai proceder? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse o que para nós? Diz que até aquele pico que afligir alguém de vós e você fizer paciência, você será recompensado. Um pico, não é? Alguém pode gritar e pode estragar todo o seu dia por causa de um pico. Então ele falhou. Mas aquele que souber gerir aquela situação, souber que detrás da minha paciência neste momento, Allah subhanahu wa ta'ala pode elevar os meus graus no paraíso. Allah pode perdoar as minhas falhas com essa situação. Portanto, é isso que nós entendemos no Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam entendeu, fez-nos chegar esta mensagem com um crente. Não fica desesperado. Um crente, por mais que as situações à sua volta são adversas, são difíceis, ele não fica desesperado. La yayas, ele não fica desesperado da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E um crente, ele sabe que Allah irá proceder para com ele da maneira como ele pensa de Allah. Allah diz: "Ana inda dhanni abdi bi", como o meu servo pensa de mim, eu irei proceder com ele desta maneira. Então, desespero, apreensão, medo, isto não é uma qualidade para um crente. Ele pode ter numa fase, mas ele sabe que ele confia em Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Aquela pessoa que confia em Allah, Allah é suficiente para ele. Nessa situação atual, nós estamos a ver que o nosso bem mais precioso é a nossa saúde. E nós estamos a valorizar a nossa saúde.
Há um tempo atrás, talvez a gente pensava que os bens materiais são mais valiosos, mas hoje a nossa forma de ver as coisas está a mudar. Então é isso que Allah subhanahu wa ta'ala sempre chama-nos a atenção. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. A vida mundana não é senão uma mercadoria de decepção, não é um passatempo, é algo muito insignificante. Mas a vida eterna, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. A vida eterna é para sempre e é mais duradoura. Então, meus irmãos, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nos incentivou a olhar a todas as situações de forma positiva, e foi isso que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam transmitiu para os sahabas. Vejam para os seus companheiros, olhem que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam é o nosso exemplo, é o nosso modelo a ser seguido. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinha bons pensamentos até para com os seus inimigos. Quando as pessoas diziam acerca de Umar antes dele aceitar o Islã, ashaddu nas idha'an 'ala al-muslimin, a pessoa que mais dificuldade deu aos crentes, era Umar radiallahu ta'ala anhu. Mas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanto para Umar, tanto como para Abu Jahl, o líder dos descrentes, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazia dua para eles. Rasulullah fez dua para eles: Allahumma a'izz al-Islam. Allah, fortifica o Islã com estas duas pessoas. A pessoa que for mais querida para ti, com Abu Jahl ou com Umar, fortifica o Islã com o Islã dessas duas pessoas. Vejam, Rasulullah até para aquele que era seu inimigo pensava de forma positiva: ele vai aceitar o Islã um dia. E este dua veio a se concretizar para Umar radiallahu ta'ala anhu. Ele chegou a aceitar o Islã. Vejam, as pessoas diziam até que Umar, aquele burro, aquela mula de Khattab, provavelmente irá aceitar o Islã, mas Umar não vai aceitar o Islã. As pessoas até falavam isso, mas vejam, Rasulullah sempre olhava as coisas de uma forma mais ampla, com mais otimismo, e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazia dua para Umar radiallahu ta'ala anhu. Este é o ensinamento de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para conosco. Este é o ensinamento de nosso querido mestre profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam foi fazer o Umratul Qadha, Rasulullah, quando entrou em Meca, depois do tratado, depois de os descrentes terem negado Rasulullah fazer Umrah, voltou no ano seguinte para fazer aquele Umrah. Quando Rasulullah entrou a Meca, então perguntou para Walid, o irmão de Khalid, que onde está Khalid? Vejam, isto estamos a falar no ano 8, depois da imigração de Rasulullah, lá quase no fim da vida de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah perguntou a Walid: onde está Khalid, o seu irmão? Walid disse que ele não suportou ver a ti a entrar em Meca para fazer Umrah. Ele fugiu. Ele era tão inimigo do Islã até que ele não aguentava suportar ver Rasulullah entrar em Meca. E ele abandonou Meca. O irmão fez-lhe chegar essa mensagem e disse: Rasulullah, vejam palavras de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para Khalid: Aina Khalid? Onde está Khalid? Mithluhu jahil al-Islam? Alguém igual a Khalid poderá deixar o Islã passar e não aceitar o Islã? Uma pessoa tão inteligente como Khalid? Estas palavras de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam chegaram a Khalid. Khalid naquele momento pôs em direção a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para aceitar o Islã. Vejam, uma boa palavra, um conforto, uma palavra positiva, quanto efeito não pode criar na pessoa. É isto que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nos transmitiu, é isto que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nos fez chegar. E se formos a buscar exemplos como estes, iremos encontrar vários na vida de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quando os muçulmanos estavam a cavar em volta de Medina para a batalha de Khandaq, como defesa dos descrentes,
contra os descrentes. Então, os muçulmanos estavam com fome. Os muçulmanos, era inverno, estavam com muito frio. E todas as tribos uniram-se para acabar com o Islã e destruir os muçulmanos. Então, era uma situação muito difícil para os crentes. E naquele momento, os muçulmanos estavam a cavar aquelas trincheiras em Medina. Naquele momento veio uma rocha grande no meio e os sahabas não conseguiram partir aquela rocha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam desceu a trincheira e pegou no machado e deu 3 golpes naquela rocha e a rocha acabou-se partindo. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse que em cada golpe que eu dei, eu vi os palácios de Pérsia, de Síria, dos romanos e de Iêmen a serem conquistados e abertos para os muçulmanos. Vejam, uma palavra dessas num momento difícil, quanto efeito não deverá ter tido para os sahabas naquele momento de fome, onde os sahabas estavam a amarrar pedras nas suas barrigas de fome para poderem ficar de pé. Naquele momento, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está a dizer a eles o que olha, as superpotências desta época irão render-se aos muçulmanos. Vejam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse para eles: Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Oh Allah, não há vida senão a vida do Akhirah. Nós estamos aqui a sofrer por alguns instantes, mas o nosso objetivo principal, o nosso propósito é a vida futura. Allahumma ghfir lil ansari wal muhajira. Ya Allah, perdoa os ansars, perdoai os habitantes de Medina e perdoai aos habitantes de Meca. Em resposta, os sahabas disseram o quê? Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulullah, nahnu alladhina bay'u Muhammada ala al-jihad ma baqina abada. Oh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós somos aqueles que prestamos juramento para o profeta Muhammad em sacrificar no caminho de Allah enquanto nós estivermos vivos. Vejam só, em momentos difíceis, olhar as coisas de uma forma positiva, quanto efeito não tem? E Allah subhanahu wa ta'ala nesta batalha conseguiu vitória e os descrentes foram dispersados e voltaram sem destruir os muçulmanos. Então, é isto que a gente obtém no Sunnah e na vida de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam recebeu a primeira revelação, voltou para sua casa assustado. Foi ter com a sua esposa. Não havia mais crentes naquele momento. Foi ter com a sua esposa. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse para Khadija radiyallahu ta'ala anha, a sua esposa: laqad khashitu ala nafsi, que eu tenho medo, temo pela minha vida. Rasulullah teve um encontro com o anjo Jibril alayhi salam, recebeu a mensagem da parte de Allah e Rasulullah estava atrapalhado, estava assustado naquele momento. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam foi um momento que criou um certo medo em Rasulullah. Rasulullah estava com frio, estava a tremer, foi ter com a sua esposa e disse que eu tenho medo pela minha vida, eu temo pela minha vida. Vejam palavras confortantes de Khadija radiyallahu ta'ala anha. Khadija o que disse naquele momento para o seu marido? Kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada. Jamais penses nisso, Allah jamais irá destruir a ti. Vejam, num momento de dificuldade, uma palavra boa, quanto encorajamento não traz isso na pessoa? Uma palavra positiva, olharmos as coisas de outra maneira. Depois Khadija foi em frente, ainda disse que você une laços familiares, ajuda as pessoas a pagar as dívidas, aqueles que estão em dificuldades tu ajudas, e as pessoas que sofrem qualquer tipo de calamidade tu também estás pronto a ajudar. Então Allah nunca vai destruir a ti. Imaginam olhar as coisas na dificuldade desta maneira. Então exemplos como esses são vários, meus irmãos. Então a situação que nós vivemos, nós não devemos perder esperanças em Allah subhanahu wa ta'ala. São situações passageiras. Sempre olhar as coisas de uma forma positiva, que é algo que Allah subhanahu wa ta'ala quer elevar a mim, é algo que Allah quer perdoar a mim e tentarmos retificar a nossa situação.
e sempre ter em mente esta ayah: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Aquela pessoa que confia em Allah, Allah é suficiente para ele. Portanto, meus irmãos, esta é a mensagem, que Allah nos faça entender e praticar tudo quanto foi dito aqui. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.